Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para este nosso Evangelho no Lar. Vamos, como habitualmente, preparar-nos para esta reunião em família, não esquecendo de colocar sobre a mesa a água e os copos em número suficiente para todos aqueles que vamos participar deste Evangelho. Para harmonizarmos o nosso ambiente e a nossa mente, vamos escutar uma canção. Página 31. É tão bom. É tão bom estar aqui contigo. É tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vence inimigo é Jesus, teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Senhor Jesus,
amado Mestre, amigo e companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, agradecendo a oportunidade de podermos participar em mais um Evangelho do Lar. Pedimos, Senhor, que os ensinamentos que vamos escutar nesta noite sejam bálsamo para a nossa semana, sejam a força que necessitamos para a nossa caminhada, para podermos seguir o teu exemplo, para podermos estar em paz e transmitir paz aos nossos irmãos de caminhada. Pedimos, Senhor, se possível for, que os nossos familiares que já estão desse lado da vida possam também ter a oportunidade de assistir conosco a este Evangelho do Lar e que recebam também os benefícios dos ensinamentos que vamos reouvir de novo. Pedimos, Senhor, também que, como este Evangelho será transmitido através dos meios de comunicação, pela internet, que chegue ao maior número de lares possíveis, para que todos esses irmãos possam também usufruir destas bênçãos e assim propagarmos a união, o amor, a fraternidade e a paz que o mundo tanto precisa. Abençoai, Senhor, abençoai, espiritualidade amiga, este nosso momento, que assim seja, hoje e sempre. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 23. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos prazeres materiais, em vez de a procurar nos prazeres da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira neste mundo, procura, com avidez, tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar propositadamente os tormentos que só a ele caberia evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles que causam a inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. O que eles não possuem e o que os outros possuem causam-lhes insônias. Os sucessos dos rivais provocam-lhes vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que são possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque são consolados.
pois os seus cuidados não são os que têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. É sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre os que possuem menos. É calmo, porque não cria necessidades quiméricas, e a calma no meio das tormentas da vida não será felicidade? Fenelon, Leão, 1860. Do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luís, item 5, entre cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. As bem-aventuranças é aquele repositório de esclarecimentos que, para muitos, mesmo não sendo cristãos, é uma informação fundamental para o entendimento de muitas das questões que se colocam à vida. A vida, pela doutrina espírita, tal como Jesus também a exemplificou no seu tempo, a vida é a vida espiritual e a vida corpórea, sabendo nós que a vida corpórea é uma vida muito breve, muito curta, necessária àquilo que é o progresso do espírito. Somos espíritos e, como tal, criados no mundo espiritual, vimos múltiplas vezes à Terra, ao corpo, para podermos aprender a ginasticar cada vez mais e para melhor, desenvolvendo a nossa inteligência, colocando pensamentos, sentimentos e atos em vibrações que permitam a toda a gente perceber que elas têm sempre um impacto, essas vibrações. E o mundo Terra vai nos dizendo, pelas instruções dos espíritos mais nobres, que é um mundo, uma escola, onde vivemos. Muitos de nós, a grande maioria de nós, melhor dizendo, tentando corrigir aquilo que são hábitos criados em existências pretéritas. Está confirmado que o espírito, sendo imortal, já viveu antes múltiplas existências. Tivemos a liberdade de fazer o que quisermos, escolhemos as nossas vidas, as nossas ações, quando ligados a um corpo material. E nessas ações, nesses princípios, nessas atividades, Deus permite que, através da nossa liberdade de pensar e de agir, o façamos, com toda a nossa boa vontade. Só que os ambientes gerados à nossa volta, neste mundo ainda atrasado, acaba sempre por nos arrastar para as coisas mais tristes. O egoísmo, o orgulho, a vaidade desenvolveram-se neste mundo terra, neste mundo escola, porque o homem ainda não foi capaz de ultrapassar
nem de compreender fundamentalmente as leis de Deus. Jesus as exemplificou, as demonstrou. Ele, no entanto, esteve há mais de 2000 anos na Terra e ainda hoje, e como sabemos, o homem sabe que a felicidade não se encontra na Terra. E não a encontra, porque continuamos agarrados àquilo que são princípios do passado, de um passado triste, de procedimentos, comportamentos e atos totalmente contrários às leis de Deus. Estamos na Terra para todos nós aprendermos e para nos entreajudarmos, porque sendo espíritos criados pela inteligência suprema, somos irmãos. E como irmãos temos a obrigação de nos entreajudar. Nestas explicações do Evangelho, nestes pequenos relatos daquilo que os espíritos nos contam, para podermos melhor agora pôr em prática aquilo que são as grandes instruções de Jesus. Ama a Deus e ama ao próximo. Então os nossos sofrimentos são o resultado dos nossos atos. Não é uma lei arbitrária, uma decisão arbitrária de Deus que castiga aquele por isto ou por aquilo. Somos nós que nos castigamos a nós próprios. Pelo nosso desconhecimento, pela nossa incúria, pelo nosso desvio das atenções do nosso dia-a-dia material para aquilo que são as coisas que os nossos olhos buscam mais rapidamente, aquilo que ansiamos mais. Está hoje provado que o convite continua aberto. Jesus continua-nos a chamar. Todos nós vamos encontrar essa porta mais à frente, estreita sim, mas que nos vai permitir entrar pelos tais momentos, para as tais moradas de felicidade. Mas compete a cada um de nós buscar esse caminho, compreendendo as leis e, sobretudo, pondo-as em prática. São leis simples. Ama a Deus e ama ao próximo. Faz ao próximo, gostarias que fizessem a ti. Aqui está toda a lei e os profetas. E perguntamos-nos, e porquê é que nós, homens ainda tão sofredores, não pomos estes pontos de vista, estas orientações em prática? Porque colocamos mais à frente aquilo que são os interesses materiais. Está na hora de escolhermos a parte espiritual que é a mais importante. Jesus chama-nos e o convite dele e o apelo dele é profundo e é dirigido a todos aqueles de nós que ao longo destes últimos tempos nos temos deixado arrastar para as questões tristes da vida material que não levam a porto nenhum. Ele continua a chamar-nos, ouçamo-lo e seguimos em frente ou sigamos em frente, porque é no seu caminho que podemos de facto encontrar a felicidade lá mais à frente. Nesta leitura do Evangelho, nós vemos o espírito de Fenelon a trazer-nos aqui um ensinamento sobre aquelas aflições, aquelas provações, muitas das vezes, e que nós próprios criamos, chamando a este item de tormentos voluntários. Ou seja, muitas das vezes aquilo que nos acontece na vida é a causa direta daquilo que são os nossos comportamentos. E ele começa por mostrar-nos esta questão que muita gente ainda procura, que é encontrar a felicidade naquilo que tem a ver com as questões materiais, ou seja, com o ter. Como se, naturalmente, a felicidade se pudesse encontrar naquilo que é transitório. Porque tudo o que é material vai deixar de existir. Todos nós que nos encontramos na carne, um dia vamos ter que abandonar e vamos ter que deixar para trás tudo aquilo que são os bens materiais, tudo aquilo que está relacionado com a matéria. E, portanto, é uma ilusão pensar-se que a felicidade está na matéria, naquilo que são os bens que nós possamos de ter. E alerta-nos para aquilo que nós deveríamos fazer, que é procurar naturalmente a felicidade naquilo que são as conquistas do espírito. Porque tudo aquilo que nós, enquanto seres espirituais, possamos desenvolver em nós, isso é permanente. Porque está em nós e não na matéria que é
algo que é transitório. E depois fala em 2 tormentos, digamos assim, em 2 situações que causam, muitas das vezes, aflição, sofrimento, que são o ciúme e a inveja. E que são 2 sentimentos que muitas pessoas têm quando não conseguem ver no outro aquilo que ele possui, aquilo que ele é. A inveja, muitas das vezes, não é, decorre da vontade da pessoa ter ou ser como o outro, como aquele que nos está mais próximo, com aquele com quem nós convivemos. E o ciúme é também decorrente desse desejo, dessa vontade de querer ser mais do que o outro. E, portanto, quando nós procuramos ter ou ser mais do que o outro e não conseguimos, desenvolvemos naturalmente em nós, no nosso íntimo, esses sentimentos de frustração, de negatividade e que causarão naturalmente sofrimento a quem ainda é portador dessas imperfeições. E depois dá-nos o remédio, a solução. Quando nos diz que se nós tivéssemos uma visão completa da vida, do ponto de vista espiritual, nós iríamos aprender a contentar-nos com aquilo que é necessário, com aquilo que nos é colocado à nossa disposição por Deus. Porque nada neste mundo material é verdadeiramente nosso. Nós somos usufrutuários, ou seja, nós vamos utilizando estes bens, estas ferramentas materiais para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa aprendizagem. E se nós tivéssemos esta noção, nós iríamos procurar aniquilar, por assim dizer, essas filhas do orgulho que são a inveja e que são o ciúme. E iríamos desenvolver a calma, porque iríamos perceber que aquilo que nós possuímos é aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e que existem muitos outros à nossa volta que nem aquilo que nós temos possuem. E, portanto, nós iríamos ter uma outra postura, um outro entendimento perante a vida. Na segunda leitura, nós vemos como André Luís nos vai mostrar como deve ser o nosso comportamento no lar enquanto marido e mulher. E vemos que esse comportamento é, por assim dizer, também ele uma lição, uma escola. O lar é um laboratório onde nós vamos aprender a comportar-nos, a viver com aqueles que habitam esse mesmo lar. E então, se nós soubermos respeitar aquele que é o nosso companheiro, a nossa companheira, nós vamos compreendendo e sofrendo menos. Não vamos desenvolver o ciúme, vamos confiar, vamos partilhar de todas as situações que vivemos juntos, vamos, por assim dizer, ajudar-nos mutuamente, vamos vivenciar esse sentimento de fraternidade, de amor, de companheirismo, que nos vai ajudar a, em conjunto, podermos indo detectando também as nossas imperfeições e corrigindo-as, não querendo corrigir no outro. Muitas das vezes aquilo que nós temos é que corrigir em nós. Então, estas duas mensagens deste nosso Evangelho de hoje mostram-nos como nós podemos evitar
algumas aflições e alguns tormentos, procurando conhecer-nos a nós próprios, identificar aquilo que são as nossas tendências ou inclinações ainda para a inveja ou para o ciúme e procurando combatê-las, desenvolvendo a humildade, aceitando aquilo que são as bênçãos que o Pai amoroso nos dá a toda a hora, a todo momento, para que nós próprios possamos avançar e evoluir. Toda a lei é de amor. Tudo que é criação divina é amor ao infinito. E toda a terra está cheia também do amor do nosso Mestre e Senhor Jesus, que veio para nos ensinar o caminho que todos nós devemos seguir, porque só Ele nos conduz ao Pai rumo à felicidade. E nós, Senhor Jesus, falta-nos ainda aprender, na maioria de nós, aprender-nos a amar-nos uns aos outros, como Tu nos amas e como Tu nos pedes para nos amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a adquirir esse amor, a adquirirmos a capacidade de ver em todos, sem exceção, que são irmãos nossos, que são criação de Deus também como nós. E Deus, que é Pai de todos nós, quer, como Jesus nos ensina, que nos amemos, que nos ajudemos uns aos outros, porque se nos ajudarmos uns aos outros e formos compreensivos, tolerantes, indulgentes uns com os outros, se soubermos aceitar o outro, com os seus defeitos, com as suas virtudes, que todos nós temos defeitos e virtudes. Nós, aceitando-os, respeitando-os, para que eles também nos respeitem, e na vez, muitas das vezes, ser por palavras que nós interiorizemos, nós te conhecemos, Senhor, esses princípios do amor, e com o nosso exemplo eles possam também aprender e nos possam aceitar e nós possamos espalhar assim o amor. Ajuda-nos a nós, Senhor, a treinar a oração, a elevar o nosso pensamento ao mundo maior, a Ti, Jesus, a Deus nosso Pai, à Mãe Santíssima, enfim, elevar o nosso pensamento e orarmos com fé, pedindo-te auxílio, que nos ajudem a amar, para que possamos atrair também para junto de nós os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, os bons mensageiros, para que eles nos incutam esses princípios, que nos ajudem a ter essa vontade firme, porque dessa forma e com a Tua ajuda, Senhor, todos nós conseguiremos amar, todos nós conseguiremos tornar-nos mais tolerantes para com todos e assim aceitarmos os outros, arrancando de nós o orgulho, o egoísmo, Senhor, a inveja, a vaidade, a sede de poder, sermos mais do que os outros, o melindre, enfim, que também é uma forma de orgulho mais escondida, porque se não fôssemos orgulhosos não nos melindrávamos. Ajuda-nos a todos, Senhor, e que nós possamos espalhar a paz, esse amor fraterno entre todos os nossos irmãos, e que todos aqueles que nos escutam, que façam também a sua prece, que irradiem com as vibrações de amor, e leva de nós também agora, neste momento, Senhor, para todos os lares, o Teu auxílio, para todos os nossos irmãos de caminhada, onde quer que se encontrem, principalmente para todos aqueles que sofrem mais do corpo ou da alma. Ajuda-os, Senhor, alivia as suas dores, ajuda-os a sentir a esperança, o Teu conforto, a fé, e afasta de todos aqueles que sentem desespero,
que sentem incompreendidos, que sentem, Senhor, angústias, anseios e entram em desespero. Afasta de todos eles, divino amigo, a ideia do suicídio, porque tu nos ensinas que a morte não existe, que somos espíritos imortais e, portanto, aqui é só uma passagem, como nós tantas vezes ouvimos dizer, porque a verdadeira vida é desse lado da vida a morada, outra morada de Deus, nosso Pai, para a qual é o reino de Jesus que nos espera a todos nós se seguirmos os seus ensinamentos. Envolve a todos, Senhor, hoje e sempre, na tua paz. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Estamos praticamente a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que os benfeitores, amigos, a espiritualidade aqui presente fluidificou para nós. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita, pelo que, se
quiserem aceder a eles previamente, deverão tornar-se assinantes do jornal e assim receber comodamente nos vossos lares o exemplar do jornal. Devem, para isso, enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando as informações que precisam para se tornarem assinantes. Lembramos que amanhã estaremos novamente convosco, como nas sextas e nas segundas, para mais uma palestra pelas 20h30. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos muita paz e que Jesus nos abençoe. Dolorosos sofrimentos, desgraças, inquietações, chamamos nós a tormentos que afligem os corações. Alguns há que procuramos, até de livre vontade, voluntários os chamamos, doem na humanidade. Parece até incoerente esta forma de tormento. Como podemos realmente querer para nós sofrimento? Não é raro acontecer o homem criar tormentos que poderia não sofrer, bem aplicando os talentos. O que são esses tormentos? Qual é a sua origem? Deus quer esses sofrimentos? São úteis se tanto afligem? Fenelon, espírito amigo, isto diz quando comenta no Evangelho o perigo de buscar paz na tormenta. Desde a sua mocidade, planeja o ser humano, ventura felicidade, bem-estar com pouco dano. Ávido de sensações, que crescer em felicidade, opta pelas ilusões da materialidade. Sonhar com grande riqueza e estatuto social, poderio e beleza, o desejo é natural. Porém, a felicidade assenta em bens materiais, a ilusória verdade, aprendida tarde demais. Na terra não encontramos a felicidade total, pois sempre procuramos no excesso que é fatal. É da vontade do Pai que o homem possa escolher o que quer, para onde vai, como sua vida viver. Mas quase sempre o homem essa escolha transforma em tormentos que o consomem, porque segue falsa norma. À inveja apegado e ao ciúme igualmente, não quer ser ultrapassado, eclipsa toda a gente. Nossa origem é divina, somos seres espirituais. Fenelon nos ensina gozos celestes reais. É a paz do coração que se engrandece no amor, é a alma em elevação, confiante no Senhor. É o ser que não procura necessidades pueris, é calmo ante a desventura, é aquele de quem se diz: sejam bem-aventurados, neste mundo os aflitos serão todos consolados dos numerosos atritos.